Olá, alunos, vamos lá. Vamos continuar caminhando aqui ainda no capítulo 2, tá? Sobre os recursos hídricos do Brasil. Já demos início a essa aula e vamos continuar hoje falando lá na página 26, você pode acompanhar, que tem lá um tema bem intrigante, que é a água virtual. Nós vimos na aula passada a respeito da disponibilidade de água no mundo hoje, né? Aí eu apresentei para vocês esse gráfico que fala, que mostra que 97,5% da água de todo mundo, de todo o planeta, ela é salgada, não é? E apenas 2,5% da água disponível para nós, que é potável, é 2,5% só. E dentro desses 2,5%, a gente ainda pode pegar 1%, né? Ou desse 2,5%, 77% estão nas geleiras e icebergs. E 22% dentro desses 2,5%, tá, gente? Nós vamos encontrar 22% de águas subterrâneas, que estão nos aquíferos, nos poços artesianos, lençóis freáticos, ok? E 1% apenas nos rios e lagos. Então, por que falar tanto da água? Primeiramente, porque a água, 70% do nosso corpo é composto de água, não é? Nós vimos lá, ó, aí no livro de vocês podem reparar que tem várias informações sobre essa questão. 70 não, 80% do nosso corpo é composto por água. Por isso que nós necessitamos tanto dela. Mas não é água salgada, né, gente? É a água potável. O que é água potável? É água boa de se beber, de ser consumida. E é um tema muito discutido a nível mundial e é muito preocupante. Bom, falando do consumo de água, na página 26 tem um tema bastante interessante que fala da água virtual. E o que é essa água virtual? Você já ouviu falar da água virtual? Na verdade, ela trata-se da quantidade de água usada onde? Direta ou indiretamente na fabricação de alguns produtos do nosso dia a dia que nós utilizamos. E nessa imagem você vê aí celular, você vê aí cadeira, prato, comidas, xícara, carnes, né? Carne suína, carne bovina. Olha só que interessante. Para você tomar uma xícara de café, por exemplo, de 120 gramas, foi gasto 140 litros para produzir isso aí, tá? Que a mulher aí está consumindo. Para se produzir, por exemplo, um microchip de computador, que pesa apenas 2 gramas. Quanto de água foi utilizado, pessoal? 32 litros de água, pessoal. Pensa. Para fazer um par de sapatos, 8 mil litros de água. Carne suína. Para você consumir 150 gramas de carne suína, foi gasto 720 litros de água. Na produção, no manuseio dessa carne, desde o abate até a chegada ao frigorífico. A carne bovina, 150 gramas, 2.325 litros. Gente, é muito. Muita água que se vai, e por isso que é chamada água virtual. É uma água que nós não vimos que ela foi gasta, mas eu tenho uma caneta em minhas mãos agora. Aqui, com certeza, teve uma quantidade significativa de água para se produzir esse produto. Eu tenho aqui uma calculadora em minhas mãos. Com certeza, também a água foi consumida na produção de cada parte dessa calculadora. Então, gente, essa é a chamada água virtual. Ficou claro sobre isso? Tá? Você pode, então, avaliar sobre essa questão. Eu vou deixar postado lá para você fazer esses exercícios sobre essa atividade, tá? Sobre a água virtual. E é provável que eu passe também uma pesquisa sobre ela, para vocês pesquisarem outros produtos e fazerem um comparativo de quanto que se gasta de água na fabricação dos produtos industrializados, principalmente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho, tá?
Nós paramos na aula passada, eu achei muito interessante esse gráfico que eu mostrei para vocês sobre a potencial hídrico, ou seja, o potencial de água no nosso país. Nós vimos que a maior quantidade de água no nosso país está na região norte, onde há as menores porcentagens de população, onde se vive menos gente. E o fator principal aí foi o quê? A ocupação das florestas, os rios, também impedem a disposição das pessoas a morarem nessas áreas. E onde precisaria ter mais água é onde tem mais população, e, no entanto, tem baixos índices hídricos, que é a região sudeste, a região nordeste. Olha só, região sudeste, nós temos uma população, a maior parte da população brasileira está na região sudeste, pessoal, 42,1%, e a disponibilidade de água é somente de 6%. Então, nós já vivemos uma realidade de escassez de água. Se baixar os níveis pluviométricos, ou seja, as chuvas tornarem-se escassas em nossas regiões aqui, em nossa região, por certo, nós vamos ter uma crise hídrica anunciada. Aliás, ela já é anunciada para nós. Então, daí o termo que se usa muito, o uso racional da água, é importante, pessoal. Vai escovar os dentes, pensar que se você deixa a torneira aberta, é a água que está indo embora e não volta mais. Por quê? Os especialistas já dizem que a água ela tem se tornado um elemento finito, um recurso finito. Por quê? Porque temos água, mas a água disponível está o quê? Totalmente poluída, não está dando tempo da natureza despoluir, não dá tempo da natureza purificar essa água mais. Então, o que se vai, essa água vai para tanques como o do SAI, que passa uma série de purificação para chegar até a nossa torneira. Mas isso tudo é pago, e não é um custo baixo, né? A limpeza da água. E sem contar que ainda pode causar-nos problemas também, o fato de estarmos consumindo uma água cheia de químicas para ser purificada, não é? E o pior ainda é quando nem se tem para purificar, né? Quando ela realmente se torna escassa, né? Então vamos avançar mais um pouquinho. Eu parei a aula passada com vocês, falando sobre as bacias hidrográficas. E aqui tem um mapa que mostra as bacias hidrográficas do Brasil. O que é uma bacia hidrográfica? Só para rever um pouquinho. É uma região banhada por um rio principal, como o Rio Amazonas aqui, ó, e os seus milhares de afluentes, ok? Que às vezes vão sair ou vão chegar até ele. Então, sempre uma bacia hidrográfica, ela é composta por um rio maior. E esse rio, ele recebe águas de outros rios, ou dele saem outros rios, que são chamados afluentes, ok? Aí nós vimos que na nossa região nós temos aqui a bacia leste, tá? Temos em nossa região, precisamente aqui, Espírito Santo, o principal rio, que é o rio, a principal bacia, a bacia do Rio Doce, que infelizmente foi afetada, né, há alguns anos, com o rejeito de minério do desabamento daquela represa de Mariana pela empresa Vale. E até hoje esse rio, essa bacia está muito comprometida, né? Metais pesados na água, não é uma água confiável de ser utilizada, e ainda a gente vive essa realidade. E aqui no nosso município de Aracruz, próximo a Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, temos a bacia do rio Piraquaçu, que ele vem desaguar exatamente em nossa praia, aí, a praia de Santa Cruz, próxima a Coqueiral, né? Que também ele tem uma função muito grande de abastecimento para esses municípios, tá? Então, as bacias hidrográficas, o Brasil ele é composto por várias bacias hidrográficas. Então, na sequência aqui nós vimos a bacia amazônica, que é a maior bacia do mundo, pessoal. É a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? Cerca de 45% do Brasil ela abrange, tá? Território também de outros países. Aqui ela recobre 45% e ainda está em outros países aqui da América do Sul, tá bom? É também um rio de planície. Aqui tem uma imagem que eu falei para vocês, que o rio Amazonas ele surge a partir de dois rios, né? Ele vem lá do Peru e funde-se em dois rios, chamado Rio Negro
e o rio Solimões. Bacia do Rio Paraná, ela é composta pelo Rio Paraná. Sempre tem um rio principal, enquanto que a do Amazonas é o Rio Amazonas, a do Paraná é o Rio Paraná, né? E ele tem 4.000 quilômetros de extensão. Aqui é a bacia do Rio Amazonas, aqui não fala precisamente a extensão dele, não. Mas ele cobre aí 45%, ela cobre, né? Nós vimos 45% do Brasil. O Paraná, ele percorre 4.000 quilômetros de extensão, tá? Enquanto que a bacia do Rio Amazonas é de planície, é um rio de planície que é todo retinho, o Rio Paraná, ele tem muitas cachoeiras. E isso permite a construção de quê? De hidrelétricas, principalmente a hidrelétrica de Itaipu, que hoje é a segunda maior do mundo, tá bom? Bacia do Rio Paraguai, é uma área que ele banha, né, de 1.100.000 quilômetros quadrados, inclui uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e abrange principalmente o Pantanal, é uma área de planície. O Rio Paraguai é o principal rio desse conjunto, tá? É o Rio Paraguai, com 2.778 quilômetros de extensão. Corta o Pantanal de Mato Grosso do Sul, ok? Bacia do Rio Uruguai, constituído pelo rio também Uruguai, pelo nome, e por seus afluentes, e ocupa também o território brasileiro cerca de 174.612 quilômetros quadrados, tá bom? Ele é formado pela união de dois rios, o Canoas e o Rio Pelotas, e marca a divisa entre os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também, e também as fronteiras entre o Brasil e a Argentina, entre o Paraguai e a Argentina também, ok? Ele tem um potencial muito bom também de geração de energia semelhante à bacia do Paraná, ok? Principalmente do Paraná, aqui, onde tem a Itaipu. Então, o Uruguai também tem esse potencial hídrico, né? Esse potencial de energia, de fornecimento de energia, porque é isso que se produz uma usina hidrelétrica. Bacia do Rio Tocantins-Araguaia, essa bacia abrange uma área territorial de aproximadamente 967.059 quilômetros quadrados, o que torna a maior bacia totalmente brasileira, porque nasce no Brasil e vai desaguar no Oceano Atlântico, ok? Por isso que é totalmente brasileira. E abrange aí as áreas percorridas, né? Uma grande concentração de população, é de uma importância muito grande, e nele tem a usina hidrelétrica de Tucuruí, muito famosa, abastece energia elétrica, somente projetos, né, de mineradores na Amazônia, é muito importante também. A bacia do Rio São Francisco é de grande importância, porque ela vai para uma área, gente, que nós já sabemos, de clima semiárido, que é a área do Nordeste, sertão nordestino, que tem pouca água. Imagina, um rio que corre em direção àquela região, o único, com 3.163 quilômetros de extensão. É o único dos grandes rios brasileiros a ter nascente e foz também no Brasil. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e vai desaguar em direção, né, no Nordeste, no Oceano Atlântico. Tá? Ele é considerado, pessoal, pode até destacar, o rio da unidade nacional. Por quê? Porque ele nasce em Minas Gerais, um sertão da Serra da Canastra, e deságua no Oceano Atlântico, passando. Olha só os estados pelos quais ele passa, da região Nordeste, ó, Alagoas, Sergipe, tá? Na verdade, ele deságua nessa parte. E ele também recebe a denominação de Rio dos Currais. Por quê? Por ter servido de trilha hídrica para a circulação de gado no período colonial. Foi no período colonial que ele recebeu esse nome. Ele apresenta características mais singulares, já que suas águas são usadas para diversas finalidades, tá bom? Entre Pirapora, Minas Gerais, Juazeiro, na Bahia, é utilizado como hidrovia e em seu médio curto curso produz grande quantidade de eletricidade. Então, ele é de uma importância econômica fantástica, pessoal. Aqui tem uma imagem linda aí de Pernambuco, município de Petrolina, em que ele aparece perto de um polo econômico lá dessa cidade.
lindíssimo, Rio São Francisco. Tem depois as bacias secundárias, que são as bacias do leste e do sul, que são a nossa aqui, né, que é considerada do leste, são consideradas secundárias por quê? Porque elas são drenadas por rios que não pertencem às bacias principais, essas que eu falei até agora. Por isso que são chamadas bacias secundárias. Entre eles se destaca o Parnaíba, o Doce, que é o Rio Doce, o nosso Rio Doce, o Jequitinhonha, o Paraíba do Sul e o Ribeira de Iguapé, tá bom? Então, a gente vê aqui o potencial hídrico aqui, ó, potencial hidrelétrico do Brasil. A gente vê muito grande aqui potencial em operação de usinas hidrelétricas em atividade na região sudeste, região sul e região nordeste. Então, a gente vê uma menor quantidade de hidrelétricas região central aqui, que é centro-oeste e região norte, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Apresentei a vocês aí as bacias hidrográficas principais do Brasil, tá bom? E que vocês possam aproveitar bastante essa aula, fazendo os exercícios que eu sugeri lá na plataforma, ok? Um abraço, fiquem com Deus.